Amém, gente? Amém. Obrigado vocês compartilhado o amor comigo aqui de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó. E hoje nós vamos falar um pouco de Jó esta noite. Deus tem grandes coisas a fazer. Se você estava aqui de manhã, você acompanhou a palavra do Senhor. Creio que você de alguma maneira saiu daqui com algum ensinamento para a sua vida. E agora à noite não vai ser diferente. Eu acredito que Ele vai continuar edificando as nossas vidas, porque é isso que Jesus faz todos os dias, quando nós obedecemos a sua palavra. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta noite. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de Te conhecer um pouco mais. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente nesta casa, porque o Senhor chegou primeiro, porque você, Espírito Santo, atraiu os corações para que aqui estivessem essa noite. Nós estamos muito gratos, meu Pai, pelo Teu amor, por mais um dia nós podermos iniciarmos a semana na Tua presença, guardados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. E eu Te peço agora, meu Pai, que os nossos corações sejam inundados pela Tua palavra. Que, meu Pai, o Teu querer faça sentido em nós, que o Teu propósito, meu Pai, ele venha saltar diante dos nossos olhos, e nós possamos continuar na boa carreira que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você abriu em Jó 14 aí, e se você viu o card, você já sabe mais ou menos sobre o que nós vamos falar esta noite aqui. E eu quero começar dizendo que, não sei se é somente eu, mas no que me parece, no cenário atual que nós estamos vivendo, tudo está acontecendo, esse turbilhão de emoções que nós estamos enfrentando e recebendo tantas notícias e coisas novas, pós-pandemia, e com esse assolamento dela querendo nos assustar novamente. Eu creio que cada dia parece que estar um pouco mais difícil de nós desfrutarmos da vida. E a vida que Deus nos concedeu, a graça que Jesus deixou, é para que nós possamos desfrutar dessa vida maravilhosa, desse presente que Ele nos deu, que se chama vida. Diariamente nós recebemos esse presente de Deus e podemos usufruir dele. Mas como eu falei semana passada aqui pela manhã na oferta, sabe, você recebe uma grande emoção quando você pega o seu pagamento, cai seu salário, e aí você passa no mercado, a hora que você sai do mercado já dá uma tristeza, porque metade do seu salário já ficou lá, e aí você, nós vivemos esse choque de realidades hoje. Ao mesmo tempo que nós estamos hiper felizes, nós já estamos todos preocupados de como será o amanhã. Alguém se identifica aqui comigo? Diga amém. Então existe um medo, um pavor que está se instaurando na sociedade. E em todos os setores que nós estamos olhando hoje, o cenário vem nos mostrar coisas que fogem do nosso controle. E isso tem trazido, de certa forma, uma falta de esperança nos corações. E ontem eu estava na praça e um irmão que nos ajuda ali no culto que meu pai faz lá pela manhã, e ele chegou assim e me falou: Mateus, as guerras estão aumentando, esses levantes, a economia, os problemas, mas isso tudo é o que tem que acontecer para a volta de Cristo. Agora, se eu e você que somos a igreja, colocarmos que as coisas têm que piorar para Jesus voltar e tal, aonde estará a esperança da humanidade? Se a igreja cruzar os braços e parar de trazer uma palavra de fé, de esperança, como a sociedade vai ver algo à frente? Será que todos nós não corremos o risco de estacionarmos e desistir? E eu te pergunto, nós vamos cruzar os braços e esperar o fim? Não podemos. A resposta que eu trago esta noite é: não podemos, porque o tema dessa mensagem é: existe uma esperança. Eu quero dizer que se você, por algum motivo, tem perdido as suas esperanças,
se você tem desanimado neste mundo, nesses dias, se tudo que você tem feito de escolha parece que não está dando certo, eu quero te trazer à memória que existe uma esperança. Que até o final dessa palavra, dentro do seu coração, pulse uma esperança. Nós precisamos olhar para esta esperança. Jó 14:1 vai dizer assim: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietações. Vive um espaço de tempo que nós apelidamos de vida, cheio de inquietações. Nós vamos para o 14:7. Porque há esperança. Repita comigo: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Há esperança para você. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Eu vou repetir isso a ministração inteira. Existe uma esperança. Se você estava aqui na conferência do Espírito Santo, pastor Zé Luiz falou esse comparativo, que a Bíblia tem essa figura de usar a árvore comparada ao ser humano. E o que a palavra está dizendo neste versículo é que mesmo que esta árvore seja cortada, ao cheiro das águas que é mensurado na Bíblia como a palavra, como o Espírito Santo, ao cheiro dessas águas, tudo volta a florescer e ter vida novamente. E essa água, ela está passando sobre nós esta noite. Creia nisso, acredite nisso. Vamos analisar rapidamente. A história de Jó é contada em vários louvores, então o pessoal já tem gravado essa história na sua memória. Eu quero te lembrar alguns detalhes, porque Jó, mesmo em meio a tantos sofrimentos, ele não perdeu a esperança. Os estudiosos concluem, chegaram à análise que esse livro foi escrito bem no comecinho ali da Bíblia Sagrada, entre Gênesis e Êxodo. Então é um livro, se você pegar a Bíblia cronológica, ele vai estar bem no comecinho da Bíblia, e ele é rico de ensinamentos, tanto de sofrimento, quanto de restauração e também de eternidade. Mesmo que o livro de Jó, ele apresenta vários capítulos poéticos, eu quero lembrar você que a história de Jó não é uma alegoria. Às vezes as pessoas pegam essa história e ficam: será que aconteceu? Como pode alguém fazer isso, resistir tantas a essas situações? Mas eu quero lembrar você que a Bíblia é uma verdade absoluta. E o livro de Jó, ele tem referências que nos ajudam a compreender a veracidade dos fatos. Por exemplo, no livro de Jó, há citações em outros livros da Bíblia. O livro de Jó, ele traz o nome dos personagens e as suas histórias. Então a Bíblia tem essa veracidade. Por isso nós podemos olhar para a história de Jó e tirar preciosos ensinamentos, porque não é um conto de fadas, é uma vida real que aconteceu. E através da vida de Jó nós podemos identificar situações e usar diariamente no nosso cotidiano, aprendendo com tudo que ela se revela a nós. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Primeiro ensinamento então: até um justo sofre. Você que está anotando, o tema é a esperança. O primeiro ensinamento da noite: até um justo sofre. Eu quero dizer para você que o Evangelho, talvez você foi atraído para a casa de Deus por algum problema, por alguma situação, mas o Evangelho, ele tem este equilíbrio. O Evangelho, ele vai ter, na sua maioria, bênçãos que estão acessíveis a cada um de nós. Mas o Evangelho também não nos isenta de termos sofrimentos na vida.
Nós estamos dentro de um mundo natural e as coisas acontecem independente das nossas escolhas. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele não estava isento, como eu e você não estamos isentos das situações da terra. As coisas podem sair do controle, às vezes uma morte, a perca de um ente querido, a perca de um emprego, de uma carreira, uma adversidade financeira, tudo isso está sujeito para cada um de nós. E o próprio Jesus, ali em João 16:33, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o nosso maior exemplo de cristianismo. Nós estamos aqui porque Jesus é uma realidade, porque a história não apagou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A história não conseguiu apagar. A história apenas confirma a veracidade dos fatos, que aquele homem, naquele dia ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e reina sobre a terra, está em nós, em nossos corações. Jesus é uma realidade. Nós estamos aqui por causa de Jesus, e Ele ensinou que no mundo nós poderíamos e passaríamos certamente por aflições. Eu vejo muitas pessoas se comparando às vezes com Jó, e eu não gosto de chegar a esse ápice, porque a Bíblia fala que ele era justo, temente a Deus, e às vezes as pessoas falam: olha, eu estou num tempo de sofrimento, numa estação que nada está dando certo, eu estou sendo provado como Jó. Mas nós precisamos analisar por completo a história de Jó, porque a Bíblia vai dizer em Ezequiel 14:14 que se o Senhor precisasse destruir uma nação e Jó estivesse ali, a vida dele seria poupada. E você pode ter um entendimento também que se fosse para destruir uma nação e houvesse um justo como Jó, Deus poderia poupar uma nação inteira pela vida de Jó. Então Jó é um exemplo de alguém que estava vivendo firme, que estava ali concentrado, que estava ali entregue ao Evangelho, mas não foi isento dos sofrimentos que o mundo natural tem devido ao pecado que está instaurado na humanidade. Nós estamos nesse mundo expostos ao ciclo, e nós podemos sofrer diversas adversidades, mas acho difícil se comparar a Jó, porque em Jó 1, do 20 ao 22, ele vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, mediante aos seus sofrimentos, mediante tantas adversidades, ele foi e adorou a Deus. Ele não pecou, ele não murmurou, mas ele esperou em Deus. E eu te faço uma pergunta: será que eu e você não murmuraríamos? Será que eu e você, mediante a nossa vida, com alguns sofrimentos, não estamos vivendo murmurando com o próprio Deus? Porque quando nós perdemos a esperança, nós começamos a reclamar e achar que nada vai dar certo. Mas sabe, eu quero lembrar do que o Júnior pregou aqui semana passada, como ele nos ensinou o que é possível
nós temos que ir atrás, nós não podemos perder a esperança. O que está difícil, você precisa se colocar em oração, buscar em Deus, e aquilo que a sua mão não pode fazer, há um Deus do impossível que pode realizar. Eu quero que você não perca, e eu quero não perder a esperança, mediante os sofrimentos e as adversidades desse tempo presente. Vocês estão me entendendo? Primeiro ensinamento então, até um justo sofre. Segundo ensinamento, Jó tinha esperança no Redentor. Se você estiver anotando, esperança no Redentor. Jó tinha esperança no seu Redentor. Jó 19:25. A palavra de Deus vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe, essa expressão de Jó não é como a expressão que eu estou dizendo aqui, porque eu estou dizendo aqui mediante um fato já consumado na cruz do Calvário. Mas Jó tinha apenas uma promessa, e ele olhou para o futuro, e ele olhou para frente, e ele olhou para a esperança, e disse: eu sei que o meu Redentor ele vive, e um dia ele se levantará pela minha causa. O que eu e você vive hoje é um sacrifício consumado na cruz, e o que nós precisamos melhorar é na nossa esperança, na promessa que Jesus deixou. Porque para nós hoje, o que para Jó era uma esperança, hoje é um fato consumado. A esperança de Jó era Jesus, e para mim e para você, Jesus é uma realidade. Então nós podemos olhar para frente, e esse Jesus que venceu a morte, nos prometeu que um dia nós estaremos todos juntos com Ele. E esses sofrimentos passageiros não podem tirar os nossos olhos do nosso Redentor, dessa redenção em Cristo que já está consumada. Independente dos sofrimentos que nós estamos vivendo por este tempo, a Bíblia ensina que a melhor solução é nós olharmos para Jesus Cristo. Quando nada está correndo dentro daquilo que nós podemos fazer, Jesus Cristo está lá, esperando para ouvir-nos, para declarar as suas palavras de fé, para lembrar-nos que existe uma esperança. Jó aqui, ele estava dentro de uma cultura israelense, e o Redentor muitas vezes da família, o resgatador, quando tudo estava dando errado, era um parente, como no caso de Ruth e de Boaz. Um parente podia restaurar, resgatar a família que perdeu tudo. E sabe, Jó estava aqui numa situação acima disso. Ele já não estava esperando por parente, mas ele estava esperando pelo seu Deus. Talvez você até hoje esperou. Você esperou por um amigo, você esperou por um método, pela ciência. E sabe, isso não é errado. Eu quero te dizer, talvez você já gastou os seus recursos para que um filho amado, um parente seja liberto de um vício. Talvez você já gastou os seus recursos para que alguém saia de um vício da prostituição, das drogas. Talvez você já gastou os seus recursos, não somente financeiros, mas que os seus recursos emocionais, para que você conseguisse salvar o seu casamento. Talvez a sua empresa vai de mal a pior, mas eu quero te lembrar, se você não está enxergando nenhum resgatador, se você não está vendo uma luz à sua frente, eu quero te lembrar, existe uma luz chamada Jesus Cristo. Sabe, o seu Redentor, Ele vive. Jesus está pronto a te resgatar, seja qual for o tamanho do seu problema e o tamanho da sua causa. Talvez você olhe a política e não consiga ver uma solução. Talvez você olhe a cultura e não veja uma solução. Talvez a esperança se perdeu. Mas eu quero te lembrar como Jó olhou para frente, para uma promessa e disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive.
Eu quero que você lembre dessa convicção essa semana, nesses dias difíceis. O nosso Redentor, Ele vive. E se Jesus está vivo, a nossa fé diz que há esperança para você. Há esperança para cada um de nós. Jesus não perdeu a autoridade, Jesus continua liberando esperança para cada um de nós. Não perca os olhos em Jesus, não perca o foco na solução. A solução dos problemas, a solução da nossa vida, a solução da humanidade está em Jesus. Não desista mediante as circunstâncias que têm se apresentado nesse tempo a cada um de nós. Há esperança para você. Sabe, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu quero que essa palavra seja uma verdade. Eu quero que você fale com alguém que está do seu lado e fale para ele com toda a fé que você tem nesse momento. Olhe para ele e diga: há esperança para você. Há esperança. Terceiro ensinamento: nós precisamos ter foco na eternidade. O livro de Jó faz várias aparições que Jó confiava numa vida após a morte. E o Evangelho de Cristo é sustentado na ressurreição de Jesus. O Evangelho que nós seguimos, ele não é somente para trazer uma bênção material passageira, mas o maior valor do Evangelho é uma eternidade com Cristo. Essa passagem na vida é o tempo que Jesus liberou para que nós possamos tomar esta decisão. Esses 75 anos médio de vida que você tem, uns mais perto, outros mais longe, uns assustados, outros não, é o tempo necessário para que você tome uma decisão, se você quer passar uma eternidade com Cristo ou não. Deus deixou liberado para nós, e Jó em suas palavras já entendia. Jó 14:14, por exemplo, vai dizer, preste bem atenção neste versículo: quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Jó estava num cenário onde não havia acontecido uma ressurreição, e Jó olha e faz uma pergunta. Jó fala: será que existe vida após a morte? E ele diz: independente do que eu sei ou não sei, todos os dias da minha vida eu vou esperar até que a promessa seja cumprida. Jó diz: até que viesse uma mudança. Essa mudança, ela pode ser na vida natural, mas em outros versículos você vai ver que Jó já estava se referindo a uma vida após a morte. Essa mudança pode ser a mudança da passagem entre dois mundos, entre o mundo natural e o mundo espiritual. Jó está declarando essa convicção. No versículo 7 ele vai dizer: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. Quando uma árvore é cortada da terra, é como se aquela árvore tivesse morrido. Quando você vê uma árvore cortada, você fala: olha, morreu a árvore, será que ela pegou alguma doença e tal? Mas Jó, ele continua dizendo: ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará. Sabe, mesmo que uma pessoa esteja morta espiritualmente, ao cheiro de uma água chamada Espírito Santo, ela volta a ter uma vida. Ela sai de um estado de morte
para um estado de vida. Você contempla a eternidade no livro de Jó, e você deve contemplar ela na sua vida. Quando Jesus passa pela mulher samaritana, ele lhe pede água, e aí eles têm ali um diálogo sobre água, e Jesus fala para ela: olha, se você beber essa água, você pode ter sede, mas se você beber da água que eu te der, sabe, mesmo que a árvore esteja cortada, mesmo que você esteja desesperançoso, mesmo que você sinta que não há mais motivo, mesmo que os seus sonhos foram embora, Jesus olha para aquela mulher e fala: eu te darei uma água que vai jorrar para uma vida eterna. João 4,14. Jesus respondeu no 13, dizendo: quem beber desta água voltará a ter sede. E o versículo 14, Jesus vai dizer, João 4,14: mas aquele, e isso é para cada um de nós esta noite, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós participamos de Jesus, quando nós entendemos quem é Jesus, nós amamos a eternidade, nós entendemos que há uma vida eterna, e que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados à glória que há de vir. Jó, ele confiava que o seu Redentor, ele vive, como ele diz no 25, e no Jó 19, 26, ele completa: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó sabia que mesmo que a situação apertasse a ponto dele chegar na morte, na vida natural terrena, ele fala assim: depois, revestido, depois, não é agora, não é o hoje, ele estava se referindo à eternidade. Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó estava dizendo: existe uma vida após a morte, eu creio que existe um Deus que eu vou encontrar Ele após a morte. Era isso que Jó estava dizendo aqui, e é isso que a palavra de Deus quer confirmar ao nosso coração. A esperança nossa não se baseia somente neste tempo presente, mas se baseia numa vida que há de vir, numa eternidade com o nosso Deus. Depois, revestido da imortalidade, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. A nossa esperança não se baseia somente nesses dias, mas ela está pautada dentro da eternidade. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal vai dizer: ele estava confiante de que a justiça divina triunfaria, mesmo que para isso fosse necessário um milagre como a ressurreição. Jó acreditava na promessa que Jesus viria, e que Jesus restauraria a humanidade, e que mesmo que ele morresse, um dia ele estaria na presença do seu Deus, contemplando a glória do seu Criador. E é isso que tem que nos motivar mediante as situações e as adversidades que nós estamos enfrentando diariamente. Há um grande ensinamento que eu aprendi nesta igreja, e eu quero que você compreenda ele juntamente comigo, para que você nunca mais perca o foco na eternidade. Então, primeiro, até um justo passa por sofrimento. Segundo, o seu Redentor, ele vive. Em terceiro, não perca os olhos da eternidade, não perca o foco na eternidade. Sabe, o pastor Eupídio ensinou isso aqui.
E há mais de 40 anos essa igreja ensina sobre a eternidade e coloca essa semente em nossos corações. E certo dia o pastor Eupídio ensinou esta palavra e eu quero compartilhar ela novamente com você. Nós vamos fazer um comparativo, porque essa é uma grande evidência da eternidade para as nossas vidas, entre Jó 1, 2 e 3 e Jó 42, 12 e 13. Eu quero que você preste bem atenção. Jó 1, versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó 42, versículo 12: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Este versículo está dizendo para nós que o estado de Jó, passados os sofrimentos e a tribulação, Deus restaurou a sorte de Jó, e Deus deu tudo em dobro para Jó do que ele havia perdido. A quantidade de animais, a quantidade dos seus bens materiais, do seu patrimônio, Deus restituiu em dobro a Jó. Mas ele continua no versículo 13 e ele diz assim: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Os animais foram tudo em dobro. E pensando humanamente, se continuarmos a sequência, Jó teve 10 filhos no seu primeiro estado. Passado todo esse sofrimento, perdido seus filhos, se Deus tem tudo em dobro, quantos filhos ele deveria ter aqui no versículo 13? 20 filhos, 14 homens, 6 mulheres. Vocês estão comigo? Mas eu quero que você lembre de uma coisa para o resto da sua vida: os animais são mortais, as coisas da terra são passageiras, seus bens, eles vão ficar todos aqui, mas o ser humano é eterno, é imortal. Jó, ele teve os seus 20 filhos. A questão é que os 10 primeiros já haviam se mudado para a eternidade, mas o dia que Jó chegou lá, após a morte, um dia ele vai estar junto com os seus 20 filhos. Deus não deixa nada, Deus ele não apaga a sua palavra, e se ele disse que deu tudo em dobro, ele deu tudo em dobro para Jó, inclusive os seus filhos. O homem é o único ser imortal. Se você perdeu um ente querido, se você amava alguém e você fala: olha, perdi, eu quero te lembrar e trazer essa esperança no seu coração. Você não perdeu ninguém, ele se mudou para a eternidade primeiro, mas um dia você estará diante do seu Deus, junto com seus entes queridos na eternidade. A questão é que existe apenas um caminho para se chegar na eternidade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro da eternidade você pode fazer 2 escolhas: ou você recebe Jesus, ou você recusa o sacrifício de Jesus. Mas tudo se baseia em Jesus Cristo. A eternidade é uma realidade, e você não pode perder os olhos da eternidade. Nada que nós passamos nesse mundo pode ser comparado à eternidade. Jó teve o dobro de filhos. A promessa de Jesus é verdadeira. Jó vem falando sobre a eternidade, e eu quero concluir dizendo que a nossa maior esperança está em Jesus Cristo. Se você perdeu a esperança por algum motivo neste tempo,
diante das suas lutas, a circunstância, eu quero lembrar você: há esperança. Em Jesus existe uma real esperança. 1 Pedro 1,3, a palavra de Deus vai dizer que através de Cristo nós fomos regenerados para uma viva esperança. Repita comigo: uma viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não está na situação da terra, não está naquilo que o mundo está te oferecendo neste tempo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso que nós não vamos ficar de braços cruzados, por isso que nós vamos prosseguir para o alvo, porque nós estamos aqui baseados em Jesus Cristo. Uma viva esperança. A nossa esperança não se apagou na história, ela não morreu. A nossa esperança continua viva e ela se chama Jesus Cristo. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Como eu falei no começo desse livro, quando a dor leva à vitória, o Bob Sorge faz essa tipologia, essa representação de Jó, essa análise da figura de Jó com a figura de Jesus Cristo. E eu quero trazer à memória isso para cada um de nós, porque os sofrimentos de Jó não foi em vão. O sofrimento de Jó estava apontando para que o Cristo haveria de passar. O que Cristo sofreria aponta para a história de Jesus, o nosso Redentor. Esse capítulo vai ter 14 análises entre Jesus e Jó, a tipologia bíblica, a figura de linguagem. Mas eu separei apenas 5 para fazer um paralelo entre Jó e Jesus Cristo. Primeiro, o homem mais justo da terra sofreu mais do que qualquer homem da terra. Jesus foi aquele que nunca pecou e o que mais sofreu dentro da humanidade. O que não tinha nenhum motivo, mas o que pagou o maior preço. Segundo, Jó não fez nada de errado para merecer seus sofrimentos. E Jesus nunca errou para merecer tamanho sofrimento por cada um de nós. Terceiro, o sofrimento foi o caminho de Deus para que Jó entrasse em sua herança superior. Quando Jesus pagou o preço por cada um de nós, tamanho sofrimento naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, está coroado nos céus, onde ele domina sobre os céus e a terra, onde Deus o elegeu e o colocou acima de todo nome que está na humanidade. Jesus, pelo seu sofrimento, recebeu uma herança superior. 4, Jó pergunta por quê. Em Jó 10:12, não murmurando, mas Jó querendo entender a situação que ele estava passando, ele pergunta por que a Deus. E Jesus quando ele estava ali na cruz, ele olha também para os céus em Mateus 27:46 e diz: por que me desamparaste? E a última evidência que eu trago do livro de Jó, comparada a Jesus, a quinta é: Jó foi acusado falsamente. E Jesus foi acusado falsamente. O livro de Jó, os sofrimentos de Jó, tudo apontava para Jesus Cristo. O tamanho da glória sobre a vida de Jó, sobre a vida de Jesus, não está pautada na vida terrena, mas está pautada numa eternidade. Creio que muitas vezes não é sábio nós se compararmos com Jó, mas nós devemos extrair preciosos ensinamentos deste livro, que tudo aponta para Jesus. E se você se identifica com algo, se na sua vida há algum sofrimento que você tem olhado e acha impossível, se você olha na terra e não está vendo solução para aquilo que você está passando,
Eu quero lembrar das palavras de Paulo de 2 Coríntios 4,17, que diz que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que você está passando vai produzir para você um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não perca a esperança. Há esperança para você. Jesus quer restaurar a sua esperança esta noite. O Espírito Santo quer descer como uma água para limpar e renovar os seus sonhos, os seus projetos. Jesus quer restaurar a nossa vida, quer nos colocar no foco da eternidade novamente. Há esperança para mim e para você. Ao cheiro dessas águas, tudo volta a ter vida. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos 15:13. Preste atenção nesse versículo, medite nessa palavra esta semana. Se você está desacreditado, se você está sem força, se você precisa de uma restauração, de uma renovação dos seus ânimos, eu quero que você medite nesta palavra. E o Deus da... Ninguém aqui está precisando de esperança, não é possível. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Quem vai trazer esperança para você é o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos dessa rica esperança porque a humanidade conta com a igreja de Cristo. Os problemas aumentam, mas a igreja ela é triunfante e ela cresce todos os dias na fé e na autoridade de Jesus Cristo. Se você tem algum problema, nós vamos apresentar ele diante de Deus esta noite. Se você tem uma causa que você precisa interceder, se ela está difícil, Deus do impossível está aqui. Talvez você não compreenda o tamanho que é um cheiro das águas, mas eu quero te lembrar, nesse tempo que nós estamos passando, num tempo de inverno, quando é chegado o tempo do inverno, você olha as plantações, você olha um campo, você olha um campo de futebol, por exemplo, aqui da igreja, e você vê tudo amarelado, você vê a grama seca, e você que está numa viagem, por exemplo, na rodovia, nós temos muitos problemas, né, com fogo e tal, porque está tudo seco, e você olha, e o que vem à sua mente, o que você pede para Deus? Repete comigo, o que você pede para Deus? Que chova, que venha uma chuva. E sabe, mesmo que não caia aquela chuva, mas que dê apenas um chuvisqueiro, sabe, que dê apenas um chuvisqueiro à noite, quando você olha de manhã, aquela grama, ela já começa a brotar alguns pontinhos verdes. Sabe por quê? Ao cheiro das águas, tudo volta a ter vida. Sabe o que eu quero que você sinta essa noite? Eu quero que você lembre agora, quando vai chover e o tempo está muito seco, apenas algumas gotas batem na terra, batem no seu carro, batem no seu quintal, e sobe um cheiro de chuva, e você sabe que vai chover. Sabe o que está acontecendo aqui essa noite? Há um cheiro de chuva para as nossas vidas aqui essa noite. Há um cheiro das águas que quer nos lavar esta noite. Fique de pé, vamos louvar e nós vamos orar. Nós vamos orar e ver o que o Espírito Santo Ele quer fazer. Nós vamos sentir a presença de Deus mais uma vez. E ao cheiro das águas, nós vamos retornar a ter vida e esperança para os nossos.